Olá, igreja, bom dia. Vocês estão felizes? Amém? Te convido, feche seus olhos por um instante, um pouco mais. Vamos pedir que a doce voz do Espírito Santo possa ser muito clara em nossos corações, nossos ouvidos, e que tudo aquilo que o Senhor vai falar contigo possa de fato mudar, transformar a sua vida, sua família, sua casa. O Senhor nos trouxe neste lugar com um propósito. De falar em nosso coração. Ele já começou a agir, liberando curas, libertação. E se talvez você não ainda sentiu algo diferente nessa manhã, tudo bem que reino não é sobre sentir, é sobre fé. Mas se você talvez não recebeu um toque, talvez você veio com uma expectativa nessa manhã, e as horas estão passando nesse culto, e você talvez se pergunte: Senhor, quando vai chegar a minha vez? Ou talvez você sinta que a sua expectativa não está sendo atendida. Mas a boa notícia é que não acabou. O melhor é como as coisas terminam, e não como elas começam. E eu tenho a mais absoluta certeza que se você se encontra neste lugar com seu coração, com uma expectativa ardente de ouvir a voz do Espírito Santo, com desejo de ser transformado, de sair daqui diferente, eu tenho absoluta certeza que você vai receber aquilo que você procura nessa manhã. Porque existe cura a ser liberada pela sua vida, existe transformação, existe alegria do céu, existe uma nova identidade, existe algo mais. Porque esse amor furioso do Senhor, Ele está aqui. Ele quer te encontrar, Ele quer te abraçar. Como nós cantamos uma canção que o teu amor é como de um pai, de um irmão, como as garras de um leão. É completamente diferente. Amor que te procura, que deseja. Amor que quer te encontrar. Amor verdadeiro, que não encontramos em nenhum outro lugar nessa terra. A resposta de tudo que nós precisamos se chama Jesus. 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 Como as garras de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, envolves em quem tu és. Se você pode, coloca a mão no teu coração. Sinta esse amor. Sinta o teu coração aquecido. Receba desse amor. Violentamente persegues e me abraças, envolves em quem tu és. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. E então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Você está pronto?
Amém? Então vamos juntos. Te convido a abrir tua palavra, a palavra do Senhor em João 15, a partir do verso 1. Vou usar aqui a versão NA, Nova Almeida atualizada. Hoje Jesus ele tem um convite para nós, um convite para nos estarmos mais perto dele. Hoje ele quer aumentar o nível do nosso relacionamento com ele, da nossa intimidade com ele. E foi trazendo para os seus discípulos ali, através desse texto que nós vamos ler, dessa parábola, dessa metáfora, que ele explicou a importância de aumentarmos o nível do nosso relacionamento com ele. Jesus, ele faz aqui nesse texto a sétima e a última declaração, usando a expressão eu sou. Ele já tinha dito aos seus discípulos que ele era o pão da vida. Ele diz: eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou caminho, verdade e vida, e eu sou a videira verdadeira. Então em João 15, Jesus ele diz assim com os seus discípulos, verso 1, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Mas se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, que vocês dê muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardam os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Amém? Aqui o Senhor Jesus, então, ele se apresenta diante dos seus discípulos como a videira verdadeira. Essa última declaração dele aponta não somente para aquilo que ele é, mas também para o propósito da nossa vida. Viver ligado a ele, recebendo a vida dele e frutificando para a glória de Deus Pai. E se há uma palavra nesse texto que ela marca, é a palavra permanecer. Quantas vezes Jesus usou essa palavra? Em 11 versículos que nós lemos, 10 vezes a palavra permanecer foi dita. Então isso mostra o quanto que Jesus ele se importa com essa constância, com esse relacionamento íntimo, com a continuidade do nosso relacionamento com ele. Não que seja algo para ser superficial ou passageiro, mas sim, Jesus está falando aqui, chamando a nossa atenção para algo que precisa ser um vínculo firme, diário, transformador. Amém? Então ele se apresenta como a videira verdadeira. Ele usa 4 elementos aqui. A videira é o próprio Jesus. O agricultor é o Deus Pai. Os ramos somos nós. E os frutos, o resultado de uma vida com Deus. Amém? Então quem é videira? Quem é videira? O agricultor. Os ramos. E os frutos é o resultado de uma vida com Deus. Amém? Então Jesus ele inicia aqui essa conversa com os seus discípulos já assim com os 2 pés no peito. Ele já vai bem direto porque ele já toca logo na ferida de Israel.
Quando ele se apresenta diante dos seus discípulos dizendo, eu sou a videira e videira verdadeira, Jesus, ele estava falando ali com os judeus e para eles a videira era algo muito familiar. Porque no Antigo Testamento, Israel era comparado como uma videira. Quase sempre essa referência não era muito boa. Quase sempre ela era negativa, pois a videira, que era Israel, ela se desviou e produziu maus frutos. Vamos ver o texto lá em Salmos 80, a partir do 8. Diz assim, NA também, trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste, preparaste-lhe o terreno, e ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriam, e os seus ramos se estenderam por cima dos cedros de Deus. Ela estendeu a sua ramagem até o mar, e os seus rebentos até o rio. Daí vem, por que derrubaste as cercas que havia em volta dela, deixando que todos os que passam pelo caminho arranquem as suas uvas? Aqui nesse contexto, né, Deus tirou Israel do Egito, chamando Israel, o povo de Israel, um povo escolhido, um povo amado pelo Senhor como videira, os plantou em Canaã, mas por causa da infidelidade e idolatria do povo, a sua proteção foi retirada. Em Isaías, fica mais claro esse texto, Isaías no capítulo 5, a partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim, agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil, ele cavou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores mudas de videira, no meio da vinha ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E agora, ó moradores de Jerusalém, ó homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio produzir uvas bravas. E agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro, para que ela seja pisoteada. Verso 6. Farei dela um lugar abandonado. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela espinhos e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens para que não derrame chuva sobre ela. Olha o verso 7. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Este esperava retidão, mas aí veio opressão, esperava justiça, mas eis aí clamor por causa da injustiça. Então veja bem que aqui o povo de Israel, eles carregavam essa marca sobre ser a vinha querida do Senhor, uma árvore predileta do Senhor. Olha o verso 7 como ele diz, a planta preferida do Senhor. Israel é a minha vinha. Então, quando Jesus aqui está falando com seus discípulos que ele é a videira verdadeira, ele toca aqui numa sensível identidade de Israel, em algo que eles carregavam como marca e não era uma marca boa. Eles eram conhecidos como a vinha do Senhor, mas que não deram boas uvas, que deram uvas bravas. Isso por conta da infidelidade. E o que isso significa? Significa que Jesus nesse momento ele está assumindo aquele papel que Israel não conseguiu cumprir. Jesus ele vem para resgatar e substituir essa imagem. Por isso ele declara, eu sou a verdadeira videira. Eu sou a videira sem mancha, que produz bons frutos. E nessa manhã ele está falando para mim e para você, ele está dizendo que se você carrega uma identidade que não é a identidade do céu para a sua vida, se você carrega uma marca que não geram bons frutos, como aquela vinha do Senhor, mas não tem conseguido entregar frutos bons, mas sim frutos ruins, se essa marca tem te perseguido,
mesmo você sabendo que é amado, que é querido, que é desejado, mas você não se sente assim, hoje o Senhor vem para mudar a sua história. Hoje Ele está assumindo e dizendo, a videira verdadeira chegou. Até aqui a sua vida foi de uma forma, mas a partir deste momento a sua vida será diferente. Então, se hoje você chegou neste lugar, e você percebe que você tem tentado, mas não tem dado bons resultados, a sua hora chegou, porque a videira verdadeira está aqui. E através de Jesus, os bons frutos vêm. Talvez você tenha chegado aqui carregando marcas negativas, marca de que sempre ouviu que não ia dar certo. Talvez uma marca que você não consegue permanecer fiel. Talvez uma marca que você foi saqueado pelas coisas dessa vida, então perdeu a sua prioridade. Talvez uma marca de quem vive debaixo de opressão e frustração. Mas a videira verdadeira está disponível a você. E se você se relacionar com ela da forma que Jesus vai ensinar aos seus discípulos, a sua vida será completamente transformada. E aí Jesus continua falando, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, o meu pai é o lavrador. Perceba, não é qualquer pessoa que é o dono dessa vinha, é o próprio Deus Pai. E um pai, o verdadeiro pai, o Pai Celestial, Ele sabe como cuidar de um filho. O pai da vinha está na casa. O pai que confirma, o pai que restaura, o pai que renova, o pai que quer cuidar da sua vida nessa manhã. O pai que conhece o filho, o pai que confirma a identidade do filho, que diz que é o filho amado, que tem prazer. O pai que apaga as marcas negativas do passado e não se lembra mais. O pai que transforma uma videira falsa em uma videira verdadeira. O pai, o dono da vinha, está presente. E quando ele age, tudo se transforma. Então, mais uma vez, eu não sei a forma que você chegou neste lugar, carregando essas marcas, lembranças, feridas, frustrações, mas hoje chegou a hora do lavrador trabalhar na sua vida. E ele tem a forma certa de fazer isso. Muitas vezes, quase todas as vezes, não é uma forma muito agradável, mas é necessária. O agricultor, ele pode realizar a poda de alguma forma. Ele pega aquele ramo que está caído, ele levanta, ele limpa, ele poda, para que eles possam viver, para que eles possam ter vida novamente, ser restaurado. E assim o Deus Pai, Ele faz em nossas vidas, Ele tira o peso, Ele remove as impurezas, Ele corta aquilo que impede o nosso crescimento, não para destruir, mas para renovar. Isso que o amor do Pai faz conosco. Alguém está disponível para o lavrador nessa manhã? Você está disponível para o Deus Pai Todo-Poderoso trabalhar na sua vida? A poda, querido, muitas vezes dói, mas ela gera vida. A limpeza, às vezes incomoda, mas ela prepara para algo novo. E aí Jesus vai falar dos ramos. Os ramos representam a nossa vida. Depois ele falar que ele é a videira verdadeira, o Pai é o lavrador, ele vai falar dos ramos. Aqui Jesus, ele assume então a posição central, o tronco da videira, de onde a vida flui e chega até os ramos. Quem são os ramos? Eu e você. O ramo em si, sozinho, ele não é capaz de gerar vida própria. Sua única função e capacidade de frutificar vem da conexão com a videira. Assim também somos nós. Fora de Cristo tentamos viver, tentamos produzir, procuramos alegria, procuramos sim suprir
os nossos desejos, ansiedades, angústias, mas sempre esbarramos nos nossos próprios limites, porque não estamos ligados à verdadeira videira, e é dele que a vida flui. Ele diz, lá no versículo 5 de João 15, que sem mim não podem fazer coisa nenhuma. E essa frase eu acho fantástico nesse texto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não podemos. Sem Jesus nós não conseguimos. Sem Jesus não tem transformação. Sem Jesus não há alegria. Nós precisamos estar conectados a essa videira verdadeira. Então Jesus ele vai aprimorando essa conversa com seus discípulos, e tudo que ele fala é a respeito de relacionamento, é a respeito de dependência total dele. E ele vai falar sobre os frutos. Os frutos é esse resultado dessa conexão. Jesus ele deixou muito claro que o propósito da videira não é ser bonita, não é fazer sombra, nem servir de lenha. Não é esse o objetivo de uma videira, de uma vinha, de uma parreira. Não é da madeira nobre. A videira ela não foi criada para ornamentar simplesmente um jardim. A única e exclusiva razão da existência de uma videira é produzir frutos. É produzir frutos. Esse é o propósito das nossas vidas. Mas ele vai falar de alguns tipos de fruto. Ele fala de nenhum resultado, nenhum fruto. Ele fala de mais fruto. Ele fala de muitos frutos. E o que são esses frutos? Frutos são atitudes transformadas, palavras que edificam, obras que glorificam a Deus. Como diz em Gálatas 5:22, é amor, alegria, é paz, é bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, paciência. Tudo isso nasce a partir da fé em Jesus. Tudo isso nasce a partir desse relacionamento que temos que procurar todos os dias ter com o nosso Senhor Jesus. Porque sem estarmos ligados a Ele, a videira, essas mudanças não acontecem. Então hoje o Senhor Ele faz esse convite: venha, permaneça em mim, deixe a minha vida fluir em você, permita que o Pai cuide, trate, renove os seus ramos, e você verá os frutos surgirem. Amém? Quantos estão dispostos? Você está ainda comigo aí? Amém? Então no verso 2 de João 15, ele diz que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Jesus ele vai abordar uma forma de relacionamento com ele aqui, com seus discípulos, e é o que o Espírito Santo está falando conosco nessa manhã, que ele traz duas expressões muito distintas. Pode parecer que são iguais, mas são distintas. Primeiro ele fala sobre estar com ele. É o que ele traz nesse versículo aqui. Todo ramo que estando em mim e não der fruto, ele corta. Depois ele vai dar ênfase na palavra permanecer. Então a outra expressão é permanecer com ele. E existe então uma diferença entre estar com Jesus e permanecer em Jesus. Estar em mim significa uma posição momentânea, aparente, de conexão, de relacionamento. É alguém extremamente que faz parte, que está ali, mas não está ligado à comunidade ou ao nome de Jesus. Não tem compromisso de permanência. Esse é o estar. Carrega o nome de ter cristão, tem uma aparência externa de discípulo, mas não dá fruto. A outra forma de permanecermos conectados no Senhor Jesus é o que ele diz sobre permanecer em mim. E permanecer em mim nos fala sobre uma decisão contínua, vital, relacional, constante, profundo, intencional. Você está entendendo, querido?
Não é algo superficial, não é estar por um momento, mas é permanecer conectado, é constante, é firme, é enraizado. É o discípulo que escolhe diariamente permanecer ligado a Jesus, depender dele. Não é algo simplesmente posicional, mas é relacional, relacionamento, é intimidade. E essas duas formas de nos relacionarmos com o Senhor Jesus traz também resultados distintos. E o Espírito Santo hoje está nos perguntando: como está o meu relacionamento com Jesus? Como anda o meu relacionamento? Será que vivo uma vida superficial, uma conexão de aparência? Eu decido as coisas pelo meu jeito, só lembro de Jesus no momento de aperto ou de crise, ou nas reuniões de domingo, não abro mão dos meus desejos? Ou você tem vivido de fato de uma forma permanente, onde Jesus é o centro das suas decisões, Ele é a razão da sua vida, a sua vida demonstra evidência de transformação, você se alimenta da palavra, ora, busca, permanece nele? Qual é o nível do nosso relacionamento com o Senhor Jesus? E esse relacionamento traz resultados distintos. Aqui no verso 2 ainda ele diz que estando em mim não der fruto, ele corta. E ao buscar a tradução dessa palavra corta, a tradução mais próxima de cortar é do grego airo, que significa tomar ou levantar. O termo aqui levantar, então, utilizado nesse texto, ele sugere a imagem de um agricultor que percebe que um ramo, ele está crescendo, mas não da forma que deveria. Ele está apontando para baixo. Ele está caindo. Esse ramo, ele está se desconectando com os outros ramos. A palavra, a expressão utilizada aqui sobre cortar, que traduz tomar, levantar, ela refere-se a um agricultor que então, vendo um ramo que está fora de uma posição que não era para ele estar, ele se abaixa, ele pega esse ramo e amarra junto os demais. É o que o amor de Deus faz com as nossas vidas. O nosso Deus agricultor, nosso Pai, o lavrador, Ele quer nos amarrar nele, nos prender junto a Ele. Ele não quer que você fique caído. Existem cordas de amor que o Senhor libera para laçar a sua vida nele. Não é para te aprisionar e nem se tornar uma pessoa bitolada, não. Mas é para você caminhar ao lado do amor, porque o amor de Deus está disponível a você. Talvez você sente hoje como esse ramo, apontando para baixo, caído, talvez pisoteado, porque ele não vai crescer, porque ele está cheio de poeira. Se vem a chuva, ele está encoberto de lama. Se ele está no chão, ele pode ser pisoteado. Mas o agricultor está na casa hoje, ele está te pegando, ele está trazendo para você, para a origem, para onde você deveria estar, e ele vai te amarrar junto à videira, para que você cresça e floresça novamente. É isso que o amor do Deus Pai, lavrador, faz com a minha e com a sua vida. Se olharmos para trás, olha de onde o Senhor nos tirou, quanto amor Ele depositou em nossas vidas. Talvez você nessa manhã não se sente amado, mas hoje o Senhor está te dizendo que você é amado sim, você é querido sim, você é a videira que Ele tanto tem prazer, como Ele disse lá em Isaías, você é minha árvore preferida, e eu quero estar junto com você, eu quero ver você florescer, mas esteja conectado em mim, porque é de mim que a vida flui. Esse amor está disponível. Você é um ramo muito valioso para ser cortado. Você é amado. O Senhor então Ele quer pegar e nos lavar, nos levantar, nos amarrar de volta nele. E como Ele faz isso? Com disciplina, com poda, com cuidado. Não é fácil.
Em Hebreus 12, 5, 6, ele vai falar assim: filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanimes quando Ele está te repreendendo, porque o Senhor corrige a quem ama. E sobre tratar esse ramo que estava desconectado, vai falar sobre isso, sobre esse cuidado do lavrador. A disciplina, querido, muitas vezes incomoda, mas ela cura. Ela é necessária. Amém? E ainda continuando no versos 2. Me ajuda, Espírito Santo. Eu só abri um parênteses. Tem 11 páginas aqui, Diegão. Eu acho que eu estou na segunda. Vai dar certo, não vai? Mas você já recebeu uma porção para a sua vida nessa manhã, amém? Em nome de Jesus. Vou deixar a parte B para a noite. A parte B, boa, pastor. A parte B eu vou ministrar de noite, tá, pastor? Hoje são só as 5 primeiras páginas. Se você quer ouvir o final dessa história, venha novamente à noite, que aí você vai pegar o trecho final. Não pode perder, hein? Grande final. Hã? Tá vendo aí, pastor? Então, no verso 2 eu falo aqui, mas todo aquele que dá fruto, o que ele faz? Lá em João 15, 2, fala, todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto. Olha lá, todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto. Mas eu estou dando fruto, mas tem mais, existe mais. O Senhor quer que você dê mais fruto. Está dando fruto, Ele vai limpar, para que você dê mais fruto. Então existe essa diferença entre a disciplina, onde o Senhor vai cuidar, vai te conectar novamente nos ramos, e essa poda, essa limpeza que o Senhor faz. A disciplina, ela está ligada ao pecado. A poda está ligada a caráter e propósito. A disciplina, ela visa correção, arrependimento. A poda, ela visa frutificação maior. A disciplina, ela termina quando há arrependimento. A poda só termina na glorificação. A disciplina, ela remove o que é pecado e erro. A poda, ela remove o que é desnecessário. A disciplina, ela é dolorosa, mas urgente. A poda é contínua e progressiva. Em qual estado nós estamos hoje? O Senhor está disponível para qualquer forma que nós nos encontramos nessa manhã, para te pegar do chão e amarrar nele. Mas você que já está dando fruto, Ele quer mudar algumas prioridades na sua vida, algumas coisas que ainda são desnecessárias, para que você dê mais fruto. A dor da poda hoje vai ser fruto amanhã. Se eu não passo por essa poda hoje, o fruto de amanhã não vem. Então é necessário. Se talvez você sente que você está nesse nível sendo limpado, o Senhor está tirando algumas coisas da sua vida. Fala assim, mas eu já me arrependi, eu tenho caminhado com Cristo. Agradeça, porque Ele está tirando coisas da sua vida, para que você dê mais fruto. Hoje nós não entendemos, mas amanhã vai fazer todo sentido. Amém? Ele tem um plano, e o plano dele é perfeito. Amém? O que seria isso? Essa poda, talvez relacionamentos tóxicos, orgulho disfarçado de zelo, atividades que ocupam o lugar do propósito, planos que são só seus, mas não de Deus. Hebreus também, no capítulo 12, verso 11, vai dizer assim, que toda disciplina tem como efeito, no momento, não parecer ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado.
Então no final vai dar tudo certo. Aguente esse processo. O Senhor tem um propósito. E é de te fazer frutificar mais, amém? E aí Jesus no verso 3, em João 15, vai dizer assim: vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado. A palavra de Deus é o instrumento pelo qual nos purifica, nos alinha, nos prepara. E aí o Senhor ele vai falar sobre o maior de todos os segredos: permanecer. O segredo é permanecer. Qual que é o segredo? Permanecer. O que significa permanecer? Viver uma vida contínua e constante com Jesus. Permanecer é escolher todos os dias colocar Cristo no centro das nossas decisões. Buscar sua presença, obedecer a sua palavra. O segredo para uma vida frutífera é permanecer em Cristo. E Jesus aqui, Ele não está nos chamando ou nos alertando para fazer mais coisas para Ele, mas Ele está nos chamando a ter e ficar mais tempo com Ele, a ter mais relacionamento com Ele, ficar mais tempo com Ele. Porque o fruto, ele não é produzido pelo esforço do ramo, mas pela vida que passa do tronco, da videira e vai para o ramo. E não é o tanto que eu me esforço, mas é o tanto que eu me relaciono com Jesus. Olha, isso é difícil para eu entender. Não se trata do tanto que eu me esforço, mas o tanto que eu gasto na presença de Jesus. Aleluia. Não é o ativismo, mas é o tempo com o Senhor. O fruto que sai do ramo só é capaz de dar o fruto ali porque ele está ligado à videira. Sozinho o ramo não consegue dar fruto. E sozinho eu não consigo dar fruto. Mas pastor, você está falando na sua área espiritual? Não. Deixa eu te falar uma coisa, não existe na vida de um filho de Deus, isso é minha área espiritual, profissional, não. Você é filho. Eu sou filho e preciso me portar como filho em qualquer situação da minha vida. Diante de qualquer papel que eu exerço. Como esposo, eu sou filho. Como filho da dona Maísa, seu Altair, sou filho de Deus. Como gestor, sou filho. Como patrão, sou filho. Eu sou filho. Então, colocar o Senhor Jesus no centro de todas as nossas decisões e ações é a única forma de darmos bons frutos. Amém? E era para isso que o Senhor Jesus queria atrair a atenção dos discípulos quando Ele fez essa comparação. E se fôssemos continuar a ler, Ele vai repetindo esse permanecer. Em cada verso, até o versículo 11. Ele vai dizer assim, e Ele está nos dizendo nessa manhã. Sabe qual é o segredo para dar fruto? Permaneça. Sabe qual o segredo para realizar alguma coisa? Permaneça. Está tudo na palavra. São os versículos que ele compartilha depois. Sabe qual o segredo para você pedir e receber? Permaneça. Sabe qual o segredo para se sentir amado? Permaneça. Sabe qual o segredo para conseguir obedecer, que não é tarefa fácil? Permaneça. Sabe qual o segredo para receber a alegria do Pai? Permaneça. Sabe qual é o segredo para ter felicidade completa? Que ele fecha no versículo 11. Permaneça. O Senhor quer que nós permanecemos nele. Amém? Te convido a se colocar de pé, fechar seus olhos.
O Senhor nos chama hoje a permanecer com Ele. Você está disposto, amém? Permaneça, querido. Continue, aguente, ficar até o fim. O significado da palavra permanecer é conservar e persistir no mesmo estado ou qualidade, sem mudança. No original grego, permanecer é ficar, habitar, continuar, não se afastar, estar presente continuamente, manter-se firme a alguém. Esse alguém tem nome, esse alguém é Jesus. Permaneça nele, feche seus olhos. Talvez você veio nessa reunião hoje de manhã, até mesmo sem entender o que você está fazendo aqui. Mas existe um propósito para a sua vinda nessa manhã. E o propósito do céu é que a sua vida seja transformada. Porque aquele que é verdadeiro, aquele que é fiel, aquele que é generoso, aquele que é bondoso, aquele que é saúde, aquele que é paz, aquele que é alegria, aquele que é proteção, segurança, amor, aquele que é pai, aquele que cuida, aquele que ama, está disponível para você. Ele é a videira verdadeira. Ele é a nova identidade que você precisa. Ele é a identidade do céu. Ele é aquele que veio falar para Israel e veio falar para mim e para você, que até aqui, sem mim você não conseguiu fazer. E sem mim você vai continuar não conseguindo fazer. Mas a partir de mim, tudo que você pedir, você vai receber. A partir de mim, você vai conseguir, porque eu venci o mundo e eu quero habitar dentro do teu coração para te tornar capaz de ser um vencedor também. Então Jesus está te convidando, você que ainda não abriu o teu coração para receber desse amor, para receber dessa videira verdadeira, para que a sua vida possa dar bons frutos. Você que ainda não fez uma oração, entregando a sua vida ao Senhor Jesus, existe um convite para você nesse momento. Você que quer receber esse Senhor Jesus na tua vida e ver a mão poderosa dele transformando tudo aquilo que há dentro de você e na sua família. Levante a sua mão onde você estiver para entregar a sua vida a Jesus e algum pastor ou pastora vai orar com você. Levante a sua mão. Essa é a principal decisão da sua vida. Não foi à toa você estar aqui nessa manhã. Essa palavra, ela veio do céu direto para o teu coração. Você que quer receber o Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Temos uma irmã ali, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Uma vida sendo transformada pelo poder do Senhor Jesus, glória a Deus. Se você quer, Jesus está disponível, o eu sou está disponível, o amor está disponível. Faça essa oração. Levante as suas mãos e aceite Jesus no seu coração. Você que ainda não fez isso, não perca essa oportunidade. Pode ser que uma chance igual a essa você não tenha mais. Não é porque eu estou insistindo com você, querido, mas é porque o amor de Deus quer encontrar o seu coração. Faça valer, faça um desafio com Ele, você que quer, entregue a sua vida a Jesus. Tem mais alguém no nosso meio? Talvez eu não tenha mais. Quero estar. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais.
Você que conhece essa canção, feche seus olhos e coloque a mão no seu coração. Quero estar em tua presença, nem que seja a última. Que isso possa ser uma oração sincera. Se tiver, eu gritarei. Se tiver, se tiver. Assim eu falei, me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Você que sente que a sua vida paralisou, não consegue mais ver fruto, acha que não tem mais transformação, ou está vivendo a identidade antiga e não é aquilo que o Senhor quer que você viva, e que precisa dessa disciplina ou dessa poda, para que a sua vida volte a frutificar, e que você dê mais frutos, e muito frutos. Eu quero te convidar, saia do seu lugar, vem aqui na frente que nós vamos orar com você. Você que entende que precisa dar um passo além. Eu preciso dessa poda, preciso dessa disciplina, preciso voltar a dar frutos. Você que quer, venha para frente, nós vamos orar com você. Não perca essa chance. O lavrador está aqui. Ele está disponível. Se você sente que está no chão, você já tem o Senhor Jesus no seu coração, mas Ele está se abaixando, Ele está indo diante da tua necessidade para curar o teu coração, para te colocar de pé, para te amarrar nele novamente, para erguer a tua vida, para que você dê fruto e mais fruto, fruto de alegria, de bondade, vida transformada. Fruto que vai alimentar a sua vida, que alimenta a tua vida, mas que alimenta aqueles que estão ao teu redor, a tua casa. A tua casa depende desse fruto, a tua família depende desse fruto. O fruto de amor, o fruto de bondade, o fruto de alegria, domínio próprio, mansidão, paciência. Fruto daqueles que vivem uma vida e permanecem em Jesus. Fruto daqueles que querem ter o caráter mais próximo de Jesus, parecido com Jesus, falar como Jesus fala, amar como Jesus ama, sentir o que Ele sente. Venha, faça parte disso. Você já entendeu essa palavra?